Boa noite, irmãos que estão aqui no templo e aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais. Que alegria poder estar aqui mais uma vez, né? Nós agradecemos a Deus pela oportunidade. Hoje nós vamos refletir, né, sobre aquilo que temos buscado, né, como servos de Deus, qual tem sido a nossa prioridade, tanto com relação às ações e também com relação aos nossos pensamentos, né? Já que somos servos de Deus, já que somos discípulos de Cristo, o que temos buscado, né? O que tem permeado o nosso coração, qual tem sido a prioridade da nossa vida. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 3. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Diz o texto sagrado: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, nessa epístola, né, nós sabemos que nessa ocasião em que ele escreveu, né, ele estava preso, essa é uma das chamadas epístolas da prisão. Ele escreve para a igreja de Colossos, né, como nas cartas a gente sempre vê, existia um motivo, né, por trás da escrita da carta. Existia um motivo pelo qual o apóstolo Paulo sempre escrevia as cartas. Então a igreja de Colossos ela estava sendo ameaçada por algumas heresias. Então ela tinha os judaizantes lá, como a gente sabe, era um problema recorrente no Novo Testamento, que eles queriam que os gentios, né, quando se convertessem ao cristianismo, eles continuassem ou praticassem aqueles rituais judaicos, né, como a circuncisão, a gente sabe. Então a igreja estava com alguns judaizantes aqui e ela estava passando por esse problema. Mas ela tinha um outro problema também. Ela estava sendo ameaçada por outra heresia. Então a gente vê, né, irmãos, a gente não pode se assustar com as heresias que ficam permeando a igreja. Isso sempre existiu, isso sempre vai existir. Nós temos que sempre continuar firmes, né? A gente tem que sempre continuar atentos, vigilantes, porque a heresia sempre permeou a igreja sempre foi ameaçada por heresias. E nessa época aqui, tinha heresia que estava ameaçando a igreja, era do gnosticismo, né? Além dessa questão dos judaizantes, tinha a heresia do gnosticismo, que pregava que a salvação vinha através do conhecimento, né? As pessoas seriam salvas através do conhecimento. E o gnosticismo, eles consideravam que Cristo não era um Deus, né? Não fazia parte da Trindade, seria um Deus menor. Por quê? Porque eles pregavam que o corpo era mau, a carne era má, o espírito era bom, a carne era má. Então, se a carne era má, Cristo não poderia ter se encarnado, Deus não poderia ter se encarnado, porque Deus não poderia ter contato com o que era mal. Então eles pregavam essa heresia, então eles consideravam que Deus era um Deus de uma categoria inferior, um demiurgo, né? Como eles costumavam chamar. Então essa heresia estava permeando a igreja de Colossos. O apóstolo Paulo fez o quê? Ele escreve essa carta para mostrar a importância de Cristo, para mostrar a centralidade de Cristo no Evangelho, né? Nós, como cristãos, servos do Senhor,
nós temos que nos firmar na centralidade de Cristo no Evangelho. Então ele escreve essa carta para reafirmar tudo aquilo que Jesus Cristo era. Então os irmãos veem, voltem aí alguns versículos, lá no capítulo 1, a partir do verso 13. Capítulo 1, a partir do verso 13. Então, o que o apóstolo Paulo faz, né? Nos dois primeiros capítulos, ele faz uma explanação da importância de Cristo, do senhorio de Cristo, da divindade de Cristo. E a partir do verso 3, do capítulo 3, que foi o capítulo que nós lemos, ele, então, exorta a igreja a praticar aquilo que ele havia ensinado. Então, o verso 13 do capítulo 1, ele diz aqui, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, olha como é que ele faz questão de reafirmar. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Entre os mortos, Deus que nele texto lindo, né? Que texto maravilhoso que o apóstolo Paulo aqui escreve, falando acerca de Cristo, e para que a igreja pudesse realmente entender a importância do Senhor, a soberania do próprio Cristo, para que ela pudesse continuar ainda mais firmada em Cristo, na pessoa de Cristo. E assim também hoje, nós devemos ter essa convicção na nossa vida, né? A igreja do século XXI tem que ter essa convicção. Nós não nos firmamos em Moisés, apesar de reconhecermos todos os grandes personagens bíblicos, né, e do Antigo Testamento, mas nós não nos pautamos na doutrina de Moisés, nós não nos pautamos em Arão, em Davi, né? Então, porque hoje em dia, por incrível que pareça, muitas igrejas elas ficam se judaizando, né? Ficam usando os símbolos judaicos, ficam enaltecendo personagens do Antigo Testamento, baseiam muitas vezes, firmam sua doutrina em atitudes, né, dos personagens do Antigo Testamento, sendo que o nosso parâmetro, o nosso firmamento, o nosso exemplo é Cristo, o nosso Salvador é Cristo. Então, se nós tomarmos conhecimentos ou ouvirmos alguma outra teoria ou filosofia ou doutrina diferente disso, nós temos que nos apartar dela. Então, nós temos que estar centrados na pessoa de Jesus Cristo. E aí ele faz toda essa explanação para, no capítulo 3, ele iniciar dizendo, né? Portanto, né, quando nós falamos essa palavra, a gente está concluindo um pensamento, né? A gente está concluindo um raciocínio. Então, ele faz toda essa explanação e fala, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, né? Ou buscai as coisas lá de cima. Então, não adiantava só a igreja ter o conhecimento da soberania, da grandeza do senhorio de Cristo. Né? Como hoje também não adianta só nós conhecermos teoricamente, sermos experts doutrinariamente, nós precisamos praticar. E é isso que ele exorta a igreja de Colosso. Vocês precisam praticar tudo aquilo que vocês aprenderam.
Vocês precisam praticar todo esse conhecimento que vocês adquiriram agora. Vocês reconhecem que Cristo é o Senhor realmente de suas vidas. Vocês reconhecem que Cristo, vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, é o que ele diz aqui, não é? Então, qual é a atitude a ser tomada? Pensai nas coisas lá do alto. Pensai nas coisas de cima. Buscai aquilo que é do alto. Buscai aquilo que é de cima. Essa é a exortação do apóstolo Paulo para a igreja de Colossos e a exortação para nós também em nossos dias. Como servos do Senhor, como discípulos de Cristo, nós devemos buscar as coisas que são de cima. Então, agora que os cristãos compartilham da fé ressurreta em Cristo, lá na igreja de Colossos, eles deviam ter interesse em tudo aquilo que é relacionado a Cristo, né? Então, por causa da conversão da pessoa, por causa da conversão, da transformação, teria que ser realmente natural. Os interesses, as prioridades que antes as pessoas tinham nas questões terrenas, elas ficam de lado, elas são deixadas de lado. A nossa prioridade passa a ser Cristo. A nossa prioridade passa a ser a glorificação do Senhor. É o que o apóstolo Paulo estava orientando a igreja, é o que o apóstolo Paulo também nos orienta nos dias de hoje. Eu estava, antes aqui do culto, né, vendo a participação da campanha. Nós estamos em campanha de missões nacionais. Então, irmãos, quando nós pensamos nas coisas que são de cima, nós realmente vamos colocar os nossos esforços, nós vamos nos empenhar para realizar a obra missionária. Então, o que nós precisamos para nos enganjar na obra missionária? Estarmos com os nossos pensamentos em Cristo, nas coisas de cima. Termos como prioridade o reino dos céus. Não foi isso que Jesus falou lá em Mateus? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então isso tinha que ser natural. Eu agora sou um servo de Deus, eu fui transformado por Cristo. Eu vou buscar como prioridade da minha vida o reino dos céus. Mas muitas vezes isso não acontece. Então é necessário que a gente venha refletir e meditar e saber, né, e tomar uma atitude sobre aquilo que nós temos colocado como prioridade, sobre se realmente nós estamos colocando as coisas do alto, se nós estamos pensando nas coisas que são do alto, ou se a nossa prioridade, ou se as nossas preferências, ou se aquilo que está no nosso coração se resume a apenas as coisas aqui da terra. Como o apóstolo Paulo uma vez disse, né? Se a nossa esperança em Cristo se resume a apenas às questões terrenas, aquilo que está aqui na terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, o nosso pensamento tem que estar em Cristo. Ele diz, nós devemos buscar, ele está falando para a igreja de Colosso, quer dizer, é um esforço contínuo, o enfoque tem que ser contínuo na nossa vida. Nós devemos nos esforçar para que a prioridade do nosso viver seja o reino de Cristo, seja o reino do Senhor, sejam as coisas lá do alto. O cristão fiel deve avaliar se a sua forma de vida e as suas ambições condizem com o alvo para o qual Deus o chamou, ou seja, o próprio céu onde Cristo está. Então nós devemos avaliar se as nossas ambições
aquilo que tem ocupado permanentemente o nosso pensamento, as nossas prioridades, são as coisas do alto, são as coisas de cima. Como uma vez eu até falei, sobre as nossas demandas pessoais, as nossas demandas terrenas, o Senhor tem consciência disso, o Senhor sabe disso, que nós temos demandas terrenas, demandas pessoais, mas a nossa prioridade é a glória de Cristo. Porque nós, quando colocamos a glória de Cristo como prioridade em nossas vidas, nós temos que ter a fé que Deus estará suprindo tudo aquilo que nós iremos necessitar, que nós iremos precisar, tudo aquilo que vai ser necessário para o nosso viver. Às vezes a gente lê esse texto, como muitas vezes a gente lia e fazia reflexões, porque a gente imagina, se eu penso nas coisas que são de cima, se eu penso nas coisas que são do alto, como eu vou agir com relação às questões terrenas? Será que eu vou desprezá-las? Será que eu vou abandoná-las? Não, de maneira alguma. Cristo e a Bíblia Sagrada, o próprio Evangelho, os ensinamentos, não nos orientam a abandonar, a desprezar as questões terrenas, os nossos objetivos pessoais. Muito pelo contrário, porque tudo aquilo que nós fazemos aqui na terra é um exemplo para as pessoas. Tudo aquilo que nós fazemos aqui na terra é um espelho para as pessoas. Então, a Bíblia diz, inclusive, que nós devemos ser mordomos do Senhor. Mordomo das coisas que o Senhor nos concedeu para que nós administrássemos. Então, nós não devemos levar uma vida pessoal, uma vida, a gente pode dizer, como cidadão ou cidadã, uma vida civil aqui na terra, toda desregrada, toda desmantelada, toda desorganizada. Porque às vezes as pessoas, elas agem dessa maneira, Elas não assumem responsabilidades, elas às vezes não cumprem com os seus compromissos, elas às vezes não são diligentes, Porque elas imaginam, não, eu só estou pensando no reino dos céus, eu só estou pensando na morte, e quando Cristo voltar, então eu não vou esquentar a cabeça por mais nada. Às vezes as pessoas pensam dessa maneira, mas não é isso que Cristo está falando, não é isso que a Bíblia está falando. Nós temos as nossas demandas pessoais, temos as nossas responsabilidades, os nossos propósitos, mas só que todos eles precisam estar convergidos em Cristo. E tudo aquilo que nós almejarmos para as nossas vidas, pessoais ou materiais, ou para a nossa família, precisa ser, acima de tudo, para a glória de Deus. Não tem que terminar num fim em si mesmo. Então, se eu vou estudar para prestar um vestibular, para entrar numa faculdade, para fazer um curso, para me formar, eu preciso fazer tudo isso para a glória de Deus. Então, eu vou ter minhas demandas pessoais, mas elas estarão submetidas ao senhorio de Cristo. Então, quando nós temos esse pensamento de que tudo aquilo que eu faço, eu estou fazendo para a glória de Deus, até mesmo os meus objetivos pessoais, eles são meus objetivos para que no final eu glorifique o nome de Deus, eu estarei realmente cumprindo esse propósito de pensar nas coisas que são do alto, de pensar nas coisas que são de cima. Então eu não vou viver de uma maneira relaxada aqui na terra. Eu não vou viver de uma maneira irresponsável, porque eu estou pensando nas coisas lá de cima.
Não, muito pelo contrário. Eu vou ser uma pessoa correta, honesta, diligente, responsável, para que o nome de Deus seja glorificado na minha vida. Mas, acima de tudo, a minha prioridade vai ser sempre a glória do Senhor. Eu vou sempre buscar a glória de Deus na minha vida, na minha existência. Nós não iremos viver alienados da nossa realidade com as questões terrenas, como se elas também não fossem importantes, mas porque o nosso pensamento e a nossa busca estão no alto, devemos contribuir para que as pessoas venham a vivenciar o reino de Deus. É como a ajuda que nós prestamos, é como as ações práticas que nós realizamos. Eu estou fazendo para a glória de Deus. Eu não posso ter uma atitude que eu não vou ajudar a pessoa, porque o mais importante é ela se converter, não importa se ela está passando algum tipo de privação, algum tipo de sufoco, não importa se ela está necessitando, o importante é que ela recebeu em Cristo e eu só vou orar por ela. Ela que se vire. Nós não podemos agir assim, nós não vamos agir assim. Porque eu estou pensando só nas coisas do alto. Não, muito pelo contrário. Eu não vou viver alienado, eu não vou viver como se estivesse no mundo paralelo. Eu vou me preocupar com as questões que estão ao meu redor, sim. Eu vou me preocupar com as demandas que estão ao meu redor, sim, porque, como eu falei no início, eu sou um cidadão, eu estou aqui na terra, eu estou vivendo aqui na terra como um representante de Deus. Então, por isso, eu vou me preocupar, sim. Mas, acima de tudo, aquilo que eu fizer diante das preocupações terrenas que eu terei, aquilo que eu fizer tem que ser para a glória de Deus. Tem que convergir em Cristo, tem que convergir na sua glória. Então, é por isso que o apóstolo Paulo nos diz: buscai as coisas que são de cima. Porque quando nós fazemos isso, Cristo realmente vai ser a nossa prioridade. E ele também diz: pensai nas coisas que são de cima. Versículo 2, pensai nas coisas que são do alto. Então, aquilo que glorifica o nome de Deus precisa estar no meu pensamento. Eu devo buscar e pensar naquilo que é do alto, nas coisas que são do alto. Eu vou pedir aos irmãos mais uma vez para voltar algumas páginas. Filipenses 4. Olha que texto precioso, irmãos. Porque, na realidade, para que a minha atitude venha glorificar o nome de Deus e para que eu venha buscar as coisas do alto, eu tenho que estar pensando também nas coisas que são do alto. Então, é por isso que eu tenho que estar atento e vigilante com relação ao meu pensamento, com relação àquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou assimilando, para que o meu pensamento também venha glorificar o nome de Deus. E diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, a nossa mente tem que estar cativa a Jesus Cristo. A nossa mente tem que estar voltada para Deus. Nós somos responsáveis por aquilo que permeia a nossa mente. Então, a gente tem que estar vigilante para que estejamos sempre pensando nas coisas que são do alto, buscando as coisas que são do alto, tendo como prioridade o reino do Senhor. Porque, irmãos, por mais que o Júlio estava falando aqui na questão da morte da rainha, e as pessoas sempre
acabam levantando teorias, pensamentos, reflexões. Então, por mais que a gente e as pessoas coloquem como prioridade as questões efêmeras e passageiras, não tem jeito. Um dia a gente vai ter que enfrentar a morte e esse vai ser o nosso estado definitivo. Não tem ressurreição, pelo menos aqui na terra. Então nós somos peregrinos aqui na terra. Muitas vezes as pessoas ficam brigando, se esgoelando por questões terrenas, por questões materiais, sendo que no outro dia elas podem não estar mais aqui conosco. As pessoas ficam colocando como prioridade aquilo que é passageiro, aquilo que é material, sendo que o destino de todos é estar na eternidade, afastado de Deus ou não. Mas esse vai ser o destino de todos. Então é por isso que, atentos com as questões também aqui da terra, nós devemos estar com os nossos pensamentos em Deus, em Cristo. E nós devemos estar buscando as coisas, sempre buscando o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, colocando o reino de Deus como prioridade do nosso viver. Porque como o apóstolo Paulo falou, é uma questão de lógica. Já que vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Então seria uma contradição. Eu fui ressuscitado com Cristo, quer dizer, eu morri para o pecado, é o simbolismo do batismo, ressuscitei em Cristo, sou uma nova criatura, mas eu só busco as coisas aqui da terra. É como dá a impressão que o apóstolo Paulo está explanando isso para eles, é como se fosse uma contradição. Não, a prioridade agora de suas vidas é Cristo, é o reino de Deus. É por isso que as questões mínimas vão ser deixadas de lado. Você não vai perder mais tempo com as questões que não engrandecem o nome de Deus, com as questões que não acrescentam nada ao reino do Senhor. E às vezes, esse alerta é importante, porque às vezes isso pode acontecer no seio da igreja, pode acontecer entre os irmãos, colocar como prioridade aquilo que não glorifica o nome de Deus. Perdemos tempo com discussões intermináveis com aquilo que não vai acrescentar em nada, enquanto a nossa prioridade é o reino de Deus, enquanto aquilo que realmente vale a pena é o reino do Senhor. É por isso, como eu falei anteriormente, nós investimos em missões porque a nossa prioridade é o reino de Deus. Nós somos movidos a investir em missões por causa disso. Então, que nós possamos receber essa orientação que o apóstolo Paulo deu aqui à igreja de Colossos para as nossas vidas, refletirmos sobre isso e que, acima de tudo, nós venhamos realmente, sempre, durante toda a nossa caminhada, colocar o reino de Deus como prioridade e buscar sempre, pensar sempre nas coisas que são do alto, e o nome de Deus há de ser glorificado no nosso viver. Vamos orar, irmãos? Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Queremos te louvar, ó Deus, mais uma vez pela tua palavra, pela reflexão que aqui foi explanada, ó Deus. Que o Senhor venha tocar nos nossos corações e que possamos a cada dia mais ter como prioridade em nossas vidas o seu reino e a sua justiça. Colocar como prioridade e sempre estar no nosso pensamento as questões do seu reino, ó Pai, acima de todas as coisas. Consciente das responsabilidades que temos aqui na terra e que elas hão de convergir em Cristo para a glória do seu nome. Que nós possamos buscar tudo isso, que a sua palavra nos orienta, ó Pai, para que o seu nome seja glorificado no nosso viver. Nós oramos agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.